Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral é Aliança no Sinai. Através do estudo dessa lição, entenderemos qual foi a verdadeira mensagem de Deus ao convidar o seu povo para o Monte Sinai. Porque muita gente tem tido uma ideia equivocada da mensagem que Deus passa ali no Monte Sinai. E como verso principal, verso para memorizar, nós temos Êxodo 19:4, onde lemos: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe para mim. São palavras do Senhor, dirigidas ao povo de Israel. Nós vimos que após 400 anos de escravidão, a relação entre Deus e Israel se deteriorou. Como sempre, Deus deu o primeiro passo para restaurar a relação e renovar o pacto que ele havia firmado com Abraão, Isaque e Jacó. Nesse sentido, o povo de Israel teria que fazer a sua parte. Para melhor compreensão, dividimos aqui o tema em algumas sessões. A primeira sessão é a preparação do pacto. Nós vimos que Deus se aproxima do homem, Deus redime este homem. E a relação do pacto, na segunda sessão, o Sinai, mandamentos e símbolos, e a terceira sessão, como obrigações do pacto, a obediência e o compromisso. E lembrando uma simbologia significativa que a Bíblia traz, é que Deus, assim como a águia, coloca seus filhos embaixo das suas asas para protegê-los. Por exemplo, em Êxodo 19:4, como já lemos, Deus diz: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus mostrou sua graça com a Israel, libertando-os da escravidão, da dura escravidão, e trazendo-os ternamente para uma nova relação de pacto com ele. Deuteronômio usa dois exemplos para expressar como Deus se comportou com Israel. O primeiro, Deuteronômio 32, 10-12, diz que como a águia que leva seus filhotes sobre si mesmo para as alturas, de lá ela os joga para que aprendam a voar, e se eles não conseguirem, ela os leva de volta em suas asas. E o segundo aspecto está em Deuteronômio 1, verso 31, que diz: como um pai pega pela mão de seu filho para guiá-lo e protegê-lo ao longo do caminho, assim o Senhor trata seus filhos. A verdade é que cada um de nós precisa de Deus para nos guiar ternamente e nos proteger, até chegarmos à maturidade plena em nossa relação com Ele. E de que forma a Bíblia apresenta, lembrando ainda dessa relação de Deus com a nação israelita e fazendo um link conosco também, como Israel espiritual, qual é o padrão de salvação? Em Êxodo 15, verso 13, nós lemos o seguinte: Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. A primeira ação de Deus em favor do povo de Israel foi redimi-los da escravidão. Êxodo 6, versos de 6-7. O Redentor era o parente próximo que recomprava as terras que a pessoa tinha que vender ou pagava as dívidas que ele tinha incorrido, libertando-o da escravidão a que ele tinha de se submeter. Aqui nós vimos que em Israel havia um costume de que quando alguém era escravizado, principalmente por dívidas, o parente mais próximo poderia resgatá-lo, livrando-o das dívidas que o fazia escravo. Deus agiu como um parente redentor. Para isso, ele desceu para livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Êxodo 3, verso 8. Qual foi o preço que Deus teve que pagar para resgatar Israel? A Bíblia diz em João 6,51, Efésios 1,7, que ele desceu a este mundo, tornando-se um homem como nós, para pagar o preço de nosso pecado, morrendo na cruz. E, de fato, qual foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai? Lendo aqui, primeiro nós vamos ler Êxodo 20, verso 3. Deus disse: Não terás outros deuses diante de mim. E Êxodo 19, 1-24,
nos mostra como foi feito este pacto de Deus. Êxodo 19, 1 a 2 diz que Deus levou Israel ao Monte Sinai. Êxodo 19, 3 a 6, ele propôs entrar em um pacto com ele, com Israel. Êxodo 19, 7 a 8, o povo de Israel aceitou em fazer o pacto. Deviam se santificar por 3 dias e colocar limites ao redor da montanha para que ninguém se aproximasse muito da presença de Deus. Êxodo 19, 9 a 25. Êxodo 20, versos de 1 a 17, Deus desceu e proclamou em voz alta os 10 mandamentos, o decálogo, a lei que reflete o seu caráter. Em Êxodo 20, versos 18 a 21, Moisés foi escolhido como mediador do pacto. Já as normas do pacto foram detalhadas em Êxodo capítulo 20, versos 22 e 23. O pacto foi ratificado ante 70 anciãos e as pessoas que estavam presentes ali foram aspergidas com o sangue do pacto. E neste pacto, como se deu o relacionamento de Deus e Israel? Já lemos Êxodo 20, verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, sou Deus suficiente, sou aquele que é, aquele que te criou e aquele que pode te proteger, te resgatar. E Êxodo 19, 5 e 6 fala desse relacionamento de Deus com Israel. O verso diz: agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus deu esse recado a Moisés para que Moisés transmitisse ao povo. Entendemos que a redenção foi além da libertação da escravidão egípcia. Apontava para o Messias que, ao morrer, como os animais morriam sacrificados, ele carregaria nosso pecado sobre ele. Este é o verdadeiro significado e propósito da aliança eterna. É a salvação que o Senhor oferece à humanidade caída. Para que o povo entendesse melhor os termos da aliança e seu significado, Deus lhes pediu que construíssem um santuário para ele. Em Êxodo 25, verso 8, traz esse relato. Através deste santuário e dos ritos nele realizados, Deus simbolizou as realidades celestiais, o plano da redenção. E este pacto que Deus fez com Israel incluía a obediência de Israel para com as orientações de Deus. Mas houve ali promessas e mais promessas. Israel não entendeu de fato como seria essa obediência. Deuteronômio 11, 13 diz que: e será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. A obediência é parte integrante do pacto. Mesmo antes de chegar ao Sinai, o povo de Israel teve que cooperar com Deus, obedecendo-o, tanto no ato de pintar os umbrais das portas, como na atitude e decisão de deixar o Egito. Se para permanecer no pacto é necessário obedecer, estamos ganhando nossa salvação através da obediência? Não, a Bíblia não ensina dessa forma. A salvação é obtida pela fé, sendo a obediência seu fruto. Romanos 3, 20, 24 e Apocalipse 14, 12 deixa isso bem claro. Em todo o contexto das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, Deus apresenta a salvação através da sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Obedecer nos eleva espiritual, intelectual e moralmente. Romanos 7, 7 nos fala sobre esse contexto. Nossa obediência permite que Deus nos use para proclamar o Evangelho a todas as nações. O pacto também envolvia um compromisso. Êxodo 24, 7 diz: e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e lhes disseram: tudo o que o Senhor tem falado
faremos e obedeceremos. Apesar das boas intenções do povo, eles não fizeram tudo o que Deus lhes disse, nem obedeceram. Mas por quê? Porque eles baseavam sua obediência em seu próprio esforço. E todo o nosso esforço em relação à salvação não passa da simbologia de um pano de imundícia ou um trapo de imundícia. Isaías 64:6. Faltou-lhes um ingrediente essencial, a fé. Hebreus 4:2. Com o tempo, Israel passou a acreditar que a obediência estrita à letra da lei poderia fazê-los merecer a salvação. Mas essa não foi a intenção de Deus. Infelizmente, a nação de Israel entendeu tudo errado sobre obediência. E muitas vezes nós hoje também estamos entendendo errado. Qual é a parte na obediência? Qual é o lugar que a obediência tem no relacionamento entre nós e Deus? Porque não é nossa justiça que nos salva, mas a justiça de Deus. Quando pela fé aceitamos isso, Ele nos coloca tanto o querer quanto o fazer para que sua boa vontade seja cumprida. Filipenses 2:13. Pelo fato de sermos pecadores profanos, somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para cumprir as exigências da lei de Deus, mas Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na terra em meio a provas e tentações iguais às nossas. Mas Cristo viveu sem pecar, morreu por nós e agora se oferece para tirar-nos os pecados e dar-nos a sua justiça. Então é a justiça de Cristo que nos salva. Ao entregar-se a Ele, aceitando-o como seu Salvador, você e eu, por causa dele, de Jesus, seremos considerados justos, não importa quão pecaminosa pode ter sido a nossa vida. O caráter de Cristo substituirá o meu e o seu caráter e seremos aceitos por Deus como se não houvéssemos pecado. Este texto está em Caminho a Cristo, página 62. Não está você ansioso de ter um relacionamento mais profundo, mais sincero com Deus, experimentando todas as bênçãos que Ele nos prometeu?